Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio onde nós estamos falando, eu estou falando na verdade, mas refletindo com vocês sobre a comunicação entre o adulto e a criança, para que a criança ouça a gente e cresça, amadureça, mas também para que a gente aprenda de alguma forma também a ouvir a nossa criança. Então, para você que tem criança, que convive com criança, já deve ter experienciado em algum momento dessa relação de vocês, algum momento onde a criança expressou uma decepção consigo mesmo, ou onde a criança se frustrou com alguma coisa que ela acredita que foi a pior coisa do mundo, que foi errado. Geralmente as crianças, elas têm uma facilidade muito grande de julgar o outro, mas também de se julgar de uma forma muito intensa, porque os sentimentos da criança são intensos. E muitas vezes, quando a criança se comporta dessa forma, quando a criança diz para ela mesma que ela é burra, ou que ela não consegue, ou que ela é incapaz, tudo o que a criança precisa naquele momento, às vezes, é só que a gente reconheça e diga para ela, realmente você está passando por uma situação difícil, ou então esse sentimento que você está sentindo não é um sentimento fácil de lidar, é preciso ter paciência. Eu vou citar um exemplo agora, o exemplo do Hans. O Hans, ele passou por um período muito difícil. E o Hans, o menino, ele tem um professor, e esse professor era muito duro com ele não gostava do professor dele. E toda vez que ele ficava insatisfeito consigo mesmo, ele ficava muito abatido, porque o professor às vezes chamava a atenção dele. E ele ficava se julgando, se chamando de estúpido, de burro, que ele era a criança mais burra da classe, que ele não conseguia resolver nada. E aí uma noite, o Hans chegou em casa e começou a falar, Ele se sentou do lado do pai dele e começou a falar que ele era estúpido. E o pai dele, não, você não é estúpido. E ele continuou insistindo, mas eu sou estúpido, eu sou muito estúpido. E o pai, não, mas você é uma das crianças mais espertas da sala. E o Hans, ele tem 8 anos. Então ficou aquele bate-rebate, O Hans, a criança de 8 anos, falando que era estúpida, e o pai falando que não. E a mãe, ouvindo toda aquela situação, ela simplesmente fala que fechou os ouvidos, não quis continuar ouvindo aquela conversa, ela não estava gostando e se retirou. E nesse dia, a mãe dele conta que que ela já estava estressada com o filho dela. Ele não foi um dia fácil, provavelmente o Hans deve ter feito algumas coisas que ela não gostou, que tirou toda a energia dela, deixou ela muito irritada. Mas é naquele momento que ela viu o filho dela se julgando e se maltratando, ela refletiu, E aí quando ele foi deitar, ela entrou no quarto. Ela não sabia o que dizer, ela nem sabia como que ia reagir. E aí ela só se sentou exausta ali do lado da cama dele, no canto da cama. E ele começou a falar para ela a mesma coisa, E a única coisa que ela conseguiu lembrar, que ela aprendeu lá no grupo de terapia dos pais, foi aquela confirmação mecânica, Então ela só falou para ele: esses sentimentos, essas emoções que você está sentindo realmente são muito difíceis de sentir.
E quando ela falou isso, ele parou de dizer que era estúpido e ficou pensando um pouco, né? Eu acredito que nesse momento ele refletiu, poxa, a minha mãe está me entendendo, ela sabe que o que eu estou sentindo é muito pesado e é muito difícil. E depois desse silêncio, dessa pausa que ele deu, aí ele confirmou para ela sim, porque ele estava naquele momento entendendo e se enxergando de que aquilo que ele estava sentindo, o que ele estava falando era o que ele estava sentindo e que era difícil naquele momento. E quando ele falou isso, quando ele interagiu com a mãe, e a mãe falou que se sentiu mais forte, se sentiu mais inspirada para continuar a conversa. Então, o que ela fez? Qual a estratégia que ela usou? Ela começou a trazer para a memória do filho dela coisas especiais que ele fez, qualidades que ele tem. Ela falou, você lembra que quando eu não consegui achar a chave do meu carro, você procurou na casa toda. E eu falei, onde está a minha chave? E você disse, procure no carro. E aí quando eu fui lá, a chave estava lá. E o filho dela começou a esboçar um sorriso, né? E ela disse que depois de 10 minutos dela trazendo à tona coisas positivas que o filho dela já fez, ela deu um beijo de boa noite nele e ele começou a acreditar em si mesmo. Ele foi dormir bem, ele foi dormir entendendo que ele não era tão estúpido assim como ele acreditava, que ele já fez muitas coisas boas. Então, esse é um exemplo simples, uma história simples, contada em um livro, baseada numa história real, mas que se adequa perfeitamente na nossa vida, no dia a dia. Para você que está me ouvindo agora, quando a sua criança não estiver se sentindo bem, não está com uma energia muito boa, de repente aconteceu alguma coisa na escola, tirou uma nota baixa ou tem uma autoestima muito baixa, às vezes se maltrata. É interessante primeiro você fazer esse reconhecimento do sentimento que a criança está sentindo, colocar em palavras isso que você está observando. Olha, eu estou vendo que você está triste, não é fácil mesmo. É uma outra estratégia que é muito interessante, é quando você traz à tona algo particular seu, da sua vida, da sua infância, algum exemplo, se você lembrar de algum exemplo que você superou, que você aprendeu. Isso fortalece muito a criança, porque ela vai entender que aquilo que ela está sentindo, ou o problema que ela está passando, não é algo que acontece só com ela, que já aconteceu com você também, ou que já aconteceu com uma outra pessoa. E aí, em seguida, depois desse reconhecimento dessa estratégia, ou de trazer à tona algum exemplo seu, você pode, depois disso, trazer para a criança coisas que ela fez positiva. Não é dizer qualidades, porque quando a criança está passando por esse momento de tristeza, de desânimo, ela está se julgando de uma forma muito negativa. Qualquer qualidade que você vá falar para ela, mas você não é assim, mas você é inteligente, mas você é estudioso, vai irritar mais ainda a criança. Ela vai entender que você não está compreendendo o que ela está sentindo e que você, por ser pai ou mãe, está falando aquilo para agradar. Mas se você trazer à memória da criança coisas que ela fez, você lembra daquele dia que você fez tal coisa? Então a criança vai lembrar de coisas que ela fez. Não são qualidades que você deu, mas coisas que ela fez.
E junto a isso, se você puder trazer algum exemplo, não precisam ser muitos, mas traz um exemplo e você fala como você se sentiu como pai ou como mãe também. Você pode falar que você ficou feliz, você pode falar que você ficou muito orgulhoso daquele exemplo que aconteceu, que ele fez. E também você pode, junto a isso também, falar algo encorajador, como, mas aquilo que você fez, se você não tivesse feito aquilo, não teria conseguido. Ou então, como foi importante naquele dia ou naquele momento que você fez isso e isso. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, querendo falar, né? Uma outra coisa também é quando a gente demonstra interesse e também dá importância para os anseios da criança, as vontades e os desejos da criança. Quando você alimenta aqueles desejos da criança, os objetivos da criança, os interesses dela, mesmo que você não vá conseguir realizar naquele momento, mas que você consiga de alguma forma não suicidar ou não matar toda aquela alegria que a criança tem, toda a fantasia que ela tem de ter coisas no futuro ou ali naquele momento. A gente não precisa satisfazer a criança concretamente, por exemplo, dando aquilo que ela quer, porque cada pai, cada mãe, cada adulto tem a sua estratégia de educar. Se a criança deseja 10 coisas, a gente não precisa dar as 10 coisas. Ou se a criança quiser algo que não está dentro do orçamento da casa, da família ou daquele parente, também não é necessário ser preenchido. O que eu estou querendo trazer à tona é que a gente não aja de forma negativa diante dos sonhos da criança, que a gente possa alimentar e ensinar a criança que os sonhos são possíveis. Então, a primeira situação é quando são aqueles desejos fantasiosos ou são aqueles desejos que você sabe que a criança está agindo por impulso e ela fala para você só porque ela ficou interessada, um interesse momentâneo, como a gente fala, né? Eu tenho um exemplo simples do Davi, ele tem 10 anos. Vocês podem observar que eu estou falando exemplos em faixas etárias diferentes e através de cada exemplo nós estamos refletindo sobre aquela estratégia que foi adotada. E é isso que eu quero que vocês reflitam diante de cada exemplo didático, as estratégias que foram adotadas e por quê e o que acontece com a criança. Então, Davi, de 10 anos, ele começou a desejar ter um telescópio. Vocês sabem, gente, que um telescópio é muito caro, né? Um telescópio grande. E o Davi chegou para o pai dele, eu quero um telescópio. E o pai dele, um telescópio por quê? Mas você já tem um. E o Davi respondeu, né? Mas é um telescópio de criança. Então, ele queria um telescópio mesmo de adulto, daqueles caros. E o pai falou, mas esse telescópio que você tem é o suficiente para uma criança da sua idade. E o Davi, não é não. Eu preciso de um que tem uma capacidade de aumento 200 vezes. E o pai dele percebeu naquele momento que se ele dissesse um não, porque tem até um ditadozinho, gente, que a formiga sabe a folha que corta, né? Então ninguém mais para conhecer melhor a criança do que o pai ou a mãe. Claro também que tem os avós também, que às vezes convivem muito com as crianças.
Mas você que também está me ouvindo, que não tem filho, também pode ter um conhecimento aprofundado da sua criança ou professor, né? Enfim, nesse exemplo é o pai. Então, o pai, ele percebeu que se ele fosse contraditório, se ele contradizesse o filho dele ia ficar mais chateado. Então, o pai dele alimentou aquele sonho dele. Aí ele falou: ah, então você quer realmente um telescópio com uma capacidade de 200 vezes mais de aumento? Aí o Davi: sim, porque aí eu posso ver as estrelas. Aí o pai dele: ah, você realmente vai poder ver elas de uma forma mais próxima. Aí o Davi: sim. Aí o pai dele, né? Você sabe o que eu desejo? Eu desejo que eu tivesse realmente dinheiro para comprar esse telescópio para você. Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações para receber em primeira mão as mensagens do conteúdo novo. Gente, tem muito amor e dedicação nesse trabalho. Clica lá, vai. Clica para não esquecer. Não. Se você está interessado em astronomia, eu desejo que eu tivesse, na verdade, dinheiro para comprar um que fosse 400 vezes mais efetivo, né? E o Davi: não, 600 vezes mais. E aí o pai começou a brincar com ele: não, 800. E o Davi: não, 1000. Aí o pai dele começou a brincar, né? Enfim, gente, os dois começaram a brincar sobre aquilo, porque ao invés do pai dar um peso muito grande para aquele sonho dele, dizer que era um sonho impossível, ou dizer que ele não vai ter porque o pai não tem condição, ele entrou no mundo da fantasia da criança e deixou aquele sonho permanecer dentro dele, mesmo que naquele momento ele não pudesse fazer. E ele fala que os dois começaram a sorrir e o pai percebeu que isso fez toda a diferença. Ele fala que uma das chaves para alimentar essa fantasia foi desencadear essas inibições para dar um pouco de fantasia irracional. E o Davi, ele sabia que nada ia acontecer, mas ele apreciou que o pai dele valorizou, levou a sério, de uma forma lúdica, né? De uma brincadeira, aquilo que o Davi estava querendo, mas que no momento ele não teria. E ainda continuando falando sobre essa questão de sonhos da criança, desejos que a criança tem, uma outra estratégia, e eu vou confessar para vocês também que é uma estratégia que eu adotei com o meu filho, porque ele é também muito assim, né? Ele tem muitos sonhos, ele gostaria de ter muitas coisas, e eu não quero alimentar o consumismo nele. Então, a estratégia que eu adotei foi essa estratégia também de pedir para ele fazer lista das coisas que ele quer. E esse exemplo é um exemplo real do William. O William e a irmã dele, Alice, eles foram para o museu, e quando o William entrou na loja de souvenirs, que é aquela loja que vende lembrancinhas, ele ficou encantado. Ele queria um monte de coisas que estavam ali com preço baratinho. Só que aí a mãe dele decidiu comprar apenas uma das coisas que ele queria, né? Só que aí depois que a mãe dele comprou isso que ele queria, ele viu um dinossauro. E ele ficou apaixonado pelo dinossauro. E a mãe dele tentou explicar para ele que o que ela tinha comprado já tinha sido suficiente, porque eles já tinham gastado bastante, né? Já tinham gastado com o bilhete da entrada, com a comida, com o lanche.
e com o presentinho deles. E o pai dele, já irritado, pediu para ele parar de insistir e para ele ficar satisfeito com aquilo que ele tinha ganho. Quando o pai dele falou isso, ele começou a chorar, o William. E aí o marido dela, né, o pai do William, falou para ele: agora já era, não precisa mais você ficar insistindo com isso, você tá parecendo um bebê. Quando o pai dele falou isso, aí foi que ele ficou mais chateado ainda. O William, ele se jogou no chão e começou a gritar alto, todo mundo começou a olhar. E tanto a mãe como o pai ficaram muito envergonhados com aquela situação. E a mãe teve essa ideia, ela pegou um papel da bolsa e o William ficou muito surpreso, né? Porque ela pegando o papel e a caneta. E aí ela falou, cochichou no ouvido dele: eu vou escrever aqui todos os seus pedidos. Aí ele começou a falar: eu queria um dinossauro. Ela escreveu no papel. Depois, aí ele começou a acrescentar as coisas que ele queria, né? E ele ficou tão feliz pelo simples fato da mãe ter mostrado interesse de anotar no papel os desejos dele. Ele correu para a irmã dele e falou: vem aqui, Alice, vem escrever também. Vem dizer o que você quer, que a mamãe está escrevendo todas as coisas que a gente quer. Então a história terminou aqui. Ele ficou muito calmo, ele se acalmou. Porque, gente, o que acontece? É a mesma situação que o outro exemplo anterior que eu dei para vocês. Essas crianças, elas não tiveram aquilo que elas queriam, mas elas tiveram a certeza de que os pais estavam interessados e envolvidos na situação. Ele sabe que a mãe anotando aquilo, a mãe não vai esquecer, que vai estar ali anotado. Ele alimenta aquela esperança e aquele sonho de que não ali naquele momento, mas quem sabe mais na frente. E ele acabou se acalmando. E a mãe fala que ela já usou essa técnica várias vezes e sempre funciona, principalmente quando ela entra na loja de brinquedo. Para vocês que têm crianças pequenas, que quando vão na loja de brinquedo quer levar a loja inteira, ou então faz aquele escândalo para não sair da loja, ou aquela criança que ganha um brinquedo, mas quer vários e se chateia lá na hora porque só ganha um. Tentem essa estratégia, porque eu acredito que é uma das estratégias que dá certo. Eu quero acrescentar uma outra estratégia também, que é de conversar com a criança. Se você pretende levar a sua criança na loja para comprar um brinquedo, você já antes conversa com ela. Você mostra o dinheiro que você tem e você explica para ela: a gente vai na loja, você vai olhar todos os brinquedos e você vai escolher um brinquedo. Existe uma controvérsia, gente, em relação a essa questão de levar ou não a criança para uma loja só para olhar. Eu particularmente não concordo com essa questão de você levar a criança para olhar, só para olhar uma loja de brinquedo, a não ser que você tenha planos de comprar o brinquedo para tipo algumas semanas depois ou no mês seguinte você explica para a criança. Aí já é alguma coisa que já está planejado. Você quer levar a criança para ela escolher e para vocês se planejarem. E aí você pode marcar no calendário. Para as crianças pequenas que ainda não entendem essa questão do tempo, você pode marcar um X, mostra no calendário para ela, faz uma bolinha, ó, hoje é esse dia aqui, e aí você faz uma bolinha lá no calendário, lá na data onde você vai comprar o brinquedo, e aí quando for no dia seguinte você vai fazendo um X, e aí no dia seguinte você faz outro X. Se você quiser, se a sua criança já conseguir fazer um X,
A criança mesmo pode fazer o X. E aí ela vai entendendo ali que cada data é um dia. Ela vai contando, porque aí não vai gerar tanta ansiedade na criança também. Isso é uma forma também de ensinar, uma forma didática de ensinar a criança a se planejar, tá bom? Principalmente para as crianças pequenas que não têm entendimento sobre o tempo. Mas se você pretende levar a criança só para olhar e você sabe que você não vai comprar, você sabe que não tem como planejar, se não tem como prometer uma data ou um período específico para comprar aquele brinquedo, eu não concordo que você deve levar a criança. Porque, gente, se for um adolescente, eu vou entender, mas se for uma criança, principalmente abaixo dos 10 anos, elas ainda não têm essa preparação psicológica de entrar numa loja, de ver todos aqueles brinquedos e sair de lá sem nada. Eu acho até, tem crianças que são compreensíveis, elas vão entender, só que elas não vão ficar felizes, elas vão se sentir, vamos dizer assim, não humilhadas, mas elas vão começar a refletir por que elas não têm aquele brinquedo. É uma situação, porque você vai estar colocando a criança numa situação onde ela ainda não tem entendimento, ela não tem entendimento sobre a vida financeira, ela não tem entendimento sobre dinheiro, ela não tem entendimento sobre que, por exemplo, os presentes a gente dá quando aquelas prioridades que a família tem estão supridas, ou quando são datas comemorativas, ou enfim, são várias situações onde a criança não está preparada ainda para entrar numa loja, principalmente de brinquedo, e sair de mãos vazias, ou só entrar, olhar e ficar satisfeita. Imagina vocês, a gente como adulto. Quando a gente entra numa loja, vai passear e só olhar a vitrine. Só olhar a vitrine. Eu acredito até que tem muito adulto que diz: eu fico satisfeita só de olhar. Mas no fundo, dá uma certa tristeza. Quando você vê algo que você gostaria de comprar e você sabe que não vai comprar, que não tem como comprar. Claro que a gente como adulta, a gente pode também se planejar, entender que, ok, eu vou dar uma olhada, eu gostei, mas eu não vou comprar agora. Existe aquele entendimento de tempo, a gente tem esse entendimento de tempo, a gente tem esse entendimento de situação financeira, mas a criança não tem, ela tem entendimento zero de tudo. Então, muito cuidado se você tem esse costume de, a gente não precisa. Não é dessa forma que a gente amadurece a nossa criança, que a gente faz ela entender sobre o mundo, tá bom? Então, voltando a essa questão sobre como é importante para a criança perceber, entender e sentir que ela não está sozinha, é importante. Quando você verbalmente mostra para a criança, não só no abraço, no beijo e no olhar, mas também naquilo que você fala. Isso faz toda a diferença para a criança. Tem um exemplo da Suzy. A Suzy, ela pegou difteria e ela teve um caso muito sério de falta de ar. A mãe dela ficou horrorizada e acabou que a mãe dela, a avó dela estava em casa, o filho dela, Elias, estava em casa e a Suzy estava em casa. Então, ela não dava tempo para chamar a ambulância
a ambulância não tinha como chegar a tempo, então ela decidiu pegar o carro dela, porque aí seria mais rápido. E a avó dela gritando no carro, a avó da Suzy, dizendo que eles não iam conseguir, aquela histeria, né? E a mãe da Suzy mantendo a calma. Ela, ai Suzy, eu sei que você tá com dificuldade de respirar, eu sei que você está se sentindo muito ruim, mas a gente vai chegar lá e você vai ter ajuda, você vai ficar saudável. E aí ela começou a interagir com a criança, se você segurar na minha perna, se você quiser, você pode segurar na minha perna enquanto eu estou dirigindo. Aí a criança, pá, colocou a mão na perna dela. Aí quando chegou no hospital, né, foi aquela correria, aquele sufoco. O filho dela perguntando se a irmã ia morrer igual a avó dela morreu. E a avó também, né, a avó por parte de pai, né, que morreu. E a avó que estava com ela era a avó por parte de mãe. E os médicos começaram a preparar a Suzy. Eles deram uma adrenalina, uma injeção de adrenalina, né? E aí a mãe da Suzy, doeu, não doeu? E aí a filha respondeu, enfim, ela estava ali do lado da criança, mas verbalmente expressando que a Suzy não estava sozinha, para a Suzy interagir com ela. E a Suzy, sim, confirmando. E aí depois os médicos decidiram entubar a Suzy. E antes deles, quando eles começaram a preparar, a mãe dela já, olha, eu sei que esse cano vai entrar, que vai doer, mas isso vai ajudar você. E a Suzy ainda não estava respirando normal, e daí colocaram ela dentro de uma câmara de oxigênio. Não dá para entender muito bem de que forma que foi isso, né? E aí, quando eles estavam preparando, a mãe dela, olha, eu sei que pode parecer esquisito, mas isso vai ajudar você a respirar e você vai ficar saudável. A mãe dela pegou a mão dela e colocou ali no buraco da tenda, segurou na mão dela, olha, eu não vou deixar você, eu vou ficar com você, mesmo que você durma, eu vou ficar aqui até você precisar de mim, o tempo todo. E a respiração dela começou a melhorar, mas a mãe dela conta que ela ficou 3 dias ali com a Suzy, mas a Suzy conseguiu. E ela fala que se ela não tivesse tido esse conhecimento dessa importância de mostrar para a criança verbalmente, tranquilizar a criança numa situação tão difícil como essa, ela teria tido um ataque de pânico, se ela não tivesse tido essa preparação. Mas porque ela foi falando com a criança desta forma, fez com que a criança entendesse que tudo aquilo que estava acontecendo com ela ia passar. E daquela forma ela foi relaxando e ela não teve também uma reação de pânico e ela também não começou a ter uma crise de... Sabe quando criança vê a injeção e começa a chorar, ou vê o remédio e começa a chorar? A Suzy, ela não reagiu assim, porque ela entendeu, a mãe dela foi explicando para ela que aquilo era importante, explicando passo a passo. Então a Suzy foi permitindo que tudo acontecesse na calma e na tranquilidade, mesmo ela sabendo que talvez fosse, que ia doer, talvez não ia doer. Então ela diz que tudo que ela falou para a Suzy, tanto a presença dela como a parte verbal, ajudou a salvar a vida da Suzy. Gente, eu vou encerrando o meu podcast por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo podcast. Até mais! Novamente estou aqui para lembrar você de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia.